A história de José, o carpinteiro. Quando nosso Salvador contou a vida de José, o carpinteiro, a nós, os apóstolos, reunidos no Monte das Oliveiras, nós escrevemos suas palavras e depois guardamos-los na biblioteca de Jerusalém. Além disso, deixamos consignados que o dia no qual o santo ancião separou-se do seu corpo foi no dia 26 de Epep, na paz do Senhor. Selá. Capítulo 1. Jesus fala a seus apóstolos. Estava um dia nosso bom Salvador no Monte das Oliveiras, com os discípulos à sua volta, e dirigiu-se a eles com estas palavras: Meus queridos irmãos, filhos de meu amado Pai, escolhidos por Ele entre todos do mundo, bem sabeis o que tantas vezes vos repeti: é necessário que eu seja crucificado e que experimentem a morte, que ressuscite de entre os mortos e que vos transmita a mensagem do Evangelho, para que vós, de vossa parte, o pregueis por todo o mundo. Eu farei descer sobre vós uma força do alto, a qual vos impregnará com o Espírito Santo, para que vós, finalmente, pregueis para todas as pessoas. Desta maneira, fazei penitência, porque vale mais um copo de água na vida vindoura do que todas as riquezas deste mundo. Vale mais pôr somente o pé na casa de meu Pai que toda a riqueza deste mundo. Mais ainda, vale mais uma hora de regozijo para os justos que 1000 anos para os pecadores, durante os quais hão de chorar e lamentar, sem que ninguém preste atenção nem console seus gemidos. Quando, pois, meus queridos amigos, chegue a hora de ir-vos, pregai. Meu Pai exigirá contas com balanças justas e equilibrada, e examinará até as palavras inúteis que possais haver dito. Assim como ninguém pode escapar à mão da morte, da mesma maneira ninguém pode subtrair-se de seus próprios atos, sejam eles bons ou maus. Além disso, vos tenho dito muitas vezes, e repito agora, que nenhum forte poderá salvar-se por sua própria força, e nenhum rico pelo tamanho da sua riqueza. E agora, escutai, que narrar-vos-ei a vida de meu pai José, o abençoado ancião carpinteiro. Capítulo 2. Havia um homem chamado José, que veio de Belém, essa vila judia que é a cidade do rei Davi. Impunha-se pela sua sabedoria e pelo seu ofício de carpinteiro. Este homem, José, uniu-se em santo matrimônio com uma mulher que lhe deu filhos e filhas. 4 homens e 2 mulheres, cujos nomes eram Judas, Josetus, Tiago e Simão. Suas filhas chamavam-se Lícia e Lídia. A esposa de José morreu, como está determinado que aconteça a todo homem, deixando seu filho Tiago ainda menino de pouca idade. José era um homem justo e dava graças a Deus em todos os seus atos. Costumava viajar para fora da cidade com frequência para exercer o ofício de carpinteiro, em companhia de seus filhos mais velhos, já que vivia do trabalho de suas mãos, conforme o que estabelecia a lei de Moisés. Esse homem justo de quem estou falando
É José, meu pai, segundo a carne, com quem se casou na qualidade de consorte minha mãe Maria. Capítulo 3. Maria no templo. Enquanto meu pai José permanecia viúvo, minha mãe, a boa bendita entre as mulheres, vivia por sua parte no templo, servindo a Deus em toda a santidade. Havia já completado 12 anos. Passaram os seus 3 primeiros anos na casa de seus pais e os 9 restantes no templo do Senhor. Ao ver que a santa donzela levava uma vida simples e plena de temor a Deus, os sacerdotes conversaram entre si e disseram: busquemos-nos um homem de bem e celebremos o casamento com ele, até que chegue o momento de seu matrimônio, que não seja por descuido nosso que lhe sobrevenha o período da sua purificação no templo, nem que venhamos a incorrer em um pecado grave. Capítulo 4. Bodas de Maria e José. Convocaram então as tribos de Judá e escolheram entre elas 12 homens, correspondendo ao número das 12 tribos. A sorte recaiu sobre o bom velho José, meu pai, segundo a carne. Disseram o sacerdote e a minha mãe, a virgem: vai com José e permanece submissa a ele, até que chegue a hora de celebrar meu matrimônio. José levou Maria, minha mãe, para sua casa. Ela encontrou o pequeno Tiago na triste condição de órfão e o cobriu de carinhos e cuidados. Esta foi a razão pela qual a chamaram Maria, a mãe de Tiago. Depois de tê-la acomodado em sua casa, José partiu para o local onde exercia o ofício de carpinteiro. Minha mãe, Maria, viveu 2 anos em sua casa, até que chegou o feliz momento. Capítulo 5. A encarnação. No 14º ano de idade, eu, Jesus, vossa vida, vim habitar nela por meu próprio desejo. Aos 3 meses de gravidez, o solicito José voltou de suas ocupações. Ao encontrar minha mãe grávida, preso à turbação e ao medo, pensou secretamente em abandoná-la. Foi tão grande o desgosto que não quis comer nem beber naquele dia. Capítulo 6. A visão de José. Eis, porém, que durante a noite, mandado por meu pai, Gabriel, o arcanjo da alegria, apareceu-lhe numa visão e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas cuidado em admitir Maria, tua esposa, em tua companhia. Saberás que o que foi concedido em seu ventre é fruto do Espírito Santo. Dará então à luz a um filho, a quem tu porás o nome de Jesus. Ele apacentará os povos com um cajado de ferro. Dito isto, o anjo desapareceu. José, voltando do sono, cumpriu o que lhe havia sido ordenado, admitindo Maria consigo. Capítulo 7. Viagem a Belém. Então o imperador Augusto fez proclamar que todos deveriam comparecer ao recenseamento, cada um conforme seu lugar de origem. Também o bom velho se pôs a caminho e levou Maria, minha virgem mãe, até a sua cidade de Belém. Como o parto já estava próximo, ele fez o escriba anotar seu nome da seguinte maneira: José, filho de Davi, Maria, sua esposa, e seu filho Jesus, da tribo de Judá. Maria, minha mãe, trouxe-me ao mundo quando retornava de Belém, perto do túmulo de Raquel, a mulher do patriarca Jacó, a mãe de José e Benjamim. Capítulo 8. Fuga para o Egito.
Satanás deu um conselho a Herodes, o Grande, pai de Arquelau, aquele que fez decapitar meu querido parente João. Ele me procurou para tirar minha vida, porque pensava que meu reino era deste mundo. Meu pai manifestou isto a José numa visão, e este pôs-se imediatamente em fuga, levando consigo a mim e a minha mãe, em cujos braços eu ia deitado. Salomé também nos acompanhava. Descemos até o Egito e ali permanecemos por 1 ano, até que o corpo de Herodes foi preso da corrupção, como castigo justo pelo sangue dos inocentes que ele havia derramado e dos quais já nem se lembrava. Capítulo 9. Retorno à Galileia. Quando o iníquo Herodes deixou de existir, voltamos a Israel e fomos viver em uma vila da Galileia chamada Nazaré. Meu pai, José, o bendito ancião, continuava exercendo o ofício de carpinteiro, graças a que podíamos viver. Jamais pode-se dizer que ele comeu seu pão de graça, mas sim que se conduzia de acordo com o prescrito na lei de Moisés. Capítulo 10. A velhice de José. Depois de tanto tempo, seu corpo não se mostrava doente, nem tinha a vista fraca, nem havia sequer um só dente estragado em sua boca. Nunca lhe faltou a sensatez e a prudência, e sempre conservou intacto o seu sádio juízo, mesmo já sendo um venerável ancião de 111 anos. Capítulo 11. Obediência de Jesus. Seus 2 filhos, Josétus e Simão, casaram-se e foram viver em seus próprios lares. Da mesma forma, suas 2 filhas casaram-se como é natural entre os homens. E José ficou com o seu pequeno filho Tiago. Eu, da minha parte, desde que minha mãe trouxe-me a este mundo, estive sempre submisso a ele como um menino e fiz o que é natural entre os homens, exceto pecar. Chamava Maria de minha mãe e José de meu pai. Obedeci-os em tudo o que me pediam, sem ter jamais me permitido replicar-lhes com uma palavra, mas sim mostrar-lhes sempre um grande carinho. Capítulo 2. Frente à morte. Chegou, porém, para meu pai José a hora de abandonar este mundo, que é a sorte de todo homem mortal. Quando seu corpo adoeceu, veio um de Deus anjo anunciar-lhes: tua morte dar-se-á neste ano. Sentiu sua alma cheia de turbação. Ele fez uma viagem até Jerusalém, entrou no templo do Senhor, humilhou-se diante do altar e orou desta maneira. Capítulo 13. A oração de José. Ó Deus, Pai de toda misericórdia e Deus de toda carne, Senhor da minha alma, de meu corpo e de meu espírito, se é que já cumprira todos os dias da vida que me deste neste mundo, rogo-te, Senhor Deus, que envies o arcanjo Micael para que fique do meu lado, até que ninguém desdidata a alma saia do corpo sem dor nem turbação, porque a morte é para todos causa de dor e turbação, que se trate de um homem, de um animal doméstico ou selvagem, ou ainda de um verme ou pássaro. Em uma palavra, é muito dolorosa para todas as criaturas que vivem sobre o céu e que alentam um sopro de espírito para suportar o trânsito de ver sua alma separada do corpo. Agora, meu Senhor, faz com que o teu anjo fique do lado da minha alma e do meu corpo, e que esta recíproca separação se consuma sem dor. Não permitas que aquele anjo que me foi dado do dia em que saí de teu seio volte o seu rosto irado para mim ao longo deste caminho que empreendi até vós, mas sim que ele se mostre amável e pacífico.
Não permitas que aquele cujas faces mudam dificultem a minha ida até vós. Não consista que minha alma caia em mãos do Cérbero e não me confundas em teu formidável tribunal. Não permitas que as ondas deste rio de fogo, nas quais serão envolvidas todas as almas, antes de ver a glória de teu rosto, voltem-se furiosas contra mim. Ó Deus, que julgais a todos na verdade e na justiça. Oxalá tua misericórdia sirva-me agora de consolo, já que sois a fonte de todos os bens, e a ti se deve toda a glória pela eternidade das eternidades. Selá. Capítulo 14. A doença de José. Aconteceu que, ao voltar à sua residência habitual de Nazaré, viu-se atacado pela doença que havia de levá-lo ao túmulo. Esta apresentou-se de forma mais alarmante do que em qualquer outra ocasião de sua vida, desde o dia em que nasceu. Eis aqui resumida a vida de meu querido pai José. Ao chegar aos 40 anos, contraiu o matrimônio, no qual viveu outros 49. Depois que sua mulher morreu, passou somente um ano. Minha mãe logo passou 2 anos em sua casa, depois que os sacerdotes confiaram-no com estas palavras: guarda a ti ao tempo em que se celebre o vosso matrimônio. Ao começar o 3º ano de sua permanência ali, tinha nessa época 15 anos de idade. Trouxe-me ao mundo de um modo misterioso que ninguém entre toda a criação pode conhecer, com exceção de mim, de meu Pai e do Espírito Santo, que formamos uma unidade. Capítulo 15. O início do fim. A vida de meu pai José, o abençoado ancião, compreendeu 111 anos, conforme determinaram meu bom pai. O dia em que se separou do corpo foi no dia 26 do mês de Epepe. O ouro acentuado de sua carne começou a desfazer-se, e a prata da sua inteligência e razão sofreu alterações. Esqueceu-se de comer e de beber, e a destreza no desempenho de seu ofício passou a declinar. Aconteceu que, ao amanhecer do dia 26 de Epepe, enquanto estava em seu leito, foi tomado de uma grande agitação. Gemeu forte, bateu palmas 3 vezes e fora de si, pôs-se a gritar, dizendo. Capítulo 16. Lamentos de José. Ai, miserável de mim! Ai do dia em que minha mãe trouxe-me ao mundo! Ai do seio materno do qual recebi o germe da vida! Ai dos peitos que amamentaram! Ai do regaço em que me reclinei! Ai das mãos que me sustentaram até o dia em que cresci e comecei a pecar! Ai de minha língua e de meus lábios que proferiram injúrias, enganos, infâmias e calúnias! Ai dos meus olhos que viram um escândalo! Ai dos meus ouvidos que escutaram conversações frívolas! Ai das minhas mãos que subtraíram coisas que não lhe pertenciam! Ai do meu estômago e do meu ventre que ambicionaram o que não eram deles! Quando alguma coisa lhe era apresentada, devoravam-no com mais avidez do que poderia. Fazei-lhe o próprio fogo. Ai dos meus pés que fizeram um mau serviço ao meu corpo, já que o levaram por maus caminhos. Ai do meu corpo, todo que deixou a minha alma reduzida a um deserto, afastando-se de Deus que a criou. Que farei agora? Não encontro saída em parte alguma. Em verdade, é que pobres dos homens que são pecadores. Esta é a angústia que se apoderou de meu pai Jacob em sua agonia, a qual veio hoje a ter comigo infeliz. Mas o Senhor meu Deus, que és o meu mediador de minha alma e de meu corpo e de meu espírito, cumpre em mim a tua divina vontade. Capítulo 17. Jesus consola seu pai. Quando terminou
de dizer estas palavras, entrei no local onde ele encontrava-se e, ao vê-lo agitado de corpo e de alma, disse-lhe: Salve, José, meu querido pai, ancião bom e abençoado. Ele respondeu, ainda tomado por um medo mortal: Salve-me 1000 vezes, querido filho. Ao ouvir tua voz, minha alma recupera sua tranquilidade. Jesus, meu Senhor, Jesus, meu verdadeiro Rei, meu Salvador, bom e misericordioso. Jesus, meu libertador. Jesus, meu guia. Jesus, meu protetor. Jesus, em cuja bondade encontra-se tudo. Jesus, cujo nome é suave e forte na boca de todos. Jesus, olho que vê e ouvido que ouve verdadeiramente. Escuta-me, hoje, teu servidor, quando elevo meus rogos e verto meus lamentos diante de ti. Em verdade, tu és Deus, tu és o Senhor, conforme tem me repetido muitas vezes o anjo, sobretudo, naquele dia em que suspeitas humanas se aninharam em meu coração, ao observar os sinais de gravidez da Virgem sem mácula, e eu havia decidido abandoná-la. Mas quando eu estava pensando nisto, um anjo apareceu-me em sonho e me disse: José, filho de Davi, não tenhas receio em receber Maria como esposa, pois o que há de dar à luz é um fruto do Espírito Santo. Não guardes suspeita alguma a respeito de sua gravidez. Ela trará ao mundo um filho, e tu dar-lhe-ás o nome de Jesus. Tu és Jesus Cristo, o Salvador da minha alma, de meu corpo e de meu espírito. Não me condenes, teu servo, e obra de tuas mãos. Eu não sabia, nem conhecia o mistério de teu maravilhoso nascimento, e jamais havia ouvido que uma mulher pudesse conhecer sem a obra de um homem, e que uma virgem pudesse dar à luz sem romper o selo de sua virgindade. Ó, meu Senhor, se não tivesse conhecido a lei desse mistério, não teria acreditado em ti, nem em teu santo nascimento, nem rendindo honras a Maria, a Virgem, que te trouxe a este mundo. Recordo ainda aquele dia em que um menino morreu por causa da mordida de uma serpente. Seus familiares vieram até a ti com a intenção de entregar-te a Herodes, mas tua misericórdia alcançou a pobre vítima e devolveste-lhe a vida para dissipar aquela calúnia que te faziam, como causador da sua morte. Pelo que houve uma grande alegria na casa do defunto. Então eu te peguei pela orelha e disse-lhe: Não sejais imprudente, meu filho. E tu me ameaçaste desta maneira: se não fosses meu pai, segundo a carne, dar-te-ia a entender que isto é o que acaba de fazer. Sim, pois o meu Senhor e Deus, esta é a razão pela qual vieste em tom de juízo e pela qual permitis que recaísse sobre mim este terrível presságio. Suplico-te que não me coloque diante do tribunal para lutar comigo. Eis que eu sou teu servo e filho de tua escrava. Se houvesses, pois, bem romper meus grilhões, oferecer-te-ei um santo sacrifício, que não será outro, senão a confissão da tua divina glória, de que tu és Jesus Cristo, Filho verdadeiro de Deus, e, por outro lado, Filho verdadeiro do homem. Capítulo 18. A aflição de Maria. Quando meu pai disse essas palavras, eu não pude conter as lágrimas e pus-me a chorar, vendo como a morte vinha apoderando-se dele pouco a pouco e ouvindo, sobretudo, as palavras cheias de amargura que saíam da sua boca. Naquele momento, meus queridos irmãos, veio-me ao pensamento a morte na cruz, que haveria de sofrer pela vida de todo mundo. Então Maria, minha querida mãe, cujo nome é doce para todos os que me amam, levantou-se e disse-me, tendo seu coração inundado na amargura: Ai de mim, filho querido, esta a morte, o bom e abençoado ancião José, teu pai querido e adorado. Eu lhe respondi: Minha mãe querida, quem entre o humano vê-se a livre da necessidade de encarar a morte? Esta é dona de toda a humanidade, mãe bendita, e mesmo tu hás de morrer como todos os outros homens.
nem tua morte, nem a de meu pai José, porém pode chamar-se propriamente morte, mas vida eterna ininterrupta. Também eu hei de passar por este transe por causa da carne mortal com a qual estou revestido. Agora, mãe querida, levanta-se e vai até onde está o abençoado ancião José, para que possas ver o lugar que o aguarda lá no alto. Capítulo 19. As dores de José. Levantou-se então entrou no local onde ele se encontrava e pôde apreciar os sinais evidentes da morte que já refletia nele. Eu, meus queridos, postei-me em sua cabeceira e minha mãe aos seus pés. Ele fixava seus olhos no meu rosto, sem poder sequer dirigir-me uma palavra, já que a morte apoderava-se dele pouco a pouco. Elevou então seu olhar até o alto e deixou escapar um forte gemido. Eu segurei suas mãos e seus pés durante um longo tempo, e ele me olhava suplicando-me que não o abandonasse nas mãos dos seus inimigos. Eu coloquei minha mão sobre o seu peito e notei que sua alma já havia subido até a sua garganta para deixar seu corpo, mas ainda não havia chegado ao momento supremo da morte. Caso contrário, não teria podido aguentar mais. Não obstante, as lágrimas, a comoção e o abatimento que sempre a precedem já faziam presentes. Capítulo 20. A agonia. Quando minha mãe querida viu-me apalpar o seu corpo, quis ela de sua parte apalpar os pés e notou que o alento havia fugido juntamente com o calor. Dirigiu-se a mim e disse-me ingenuamente: obrigada, filho querido, pois desde o momento em que puseste tua mão sobre o seu corpo, a febre o abandonou. Vê, seus membros estão frios como gelo. Eu chamei os seus filhos e filhas e lhe disse: falai agora com vosso pai, que é este. É o momento de fazê-lo antes que sua boca deixe de falar e seu corpo fique hirto. Seus filhos e filhas falaram com ele, mas sua vida estava minada por aquela doença mortal que provocaria sua saída deste mundo. Então Lísia, filha de José, levantou-se para dizer aos seus irmãos: juro, queridos irmãos, que esta é a mesma doença que derrubou a nossa mãe e que não voltou a aparecer por aqui até agora. O mesmo acontece com nosso pai José, para que não voltemos a vê-lo senão na eternidade. Então os filhos de José irromperam em lamentos, Maria, minha mãe, e eu de nossa parte, unindo-nos ao seu pranto, pois, efetivamente, já havia chegado a hora da morte. Capítulo 21. A morte chega. Pus-me a olhar para o sul e vi a morte dirigindo-se à nossa casa. Vinha seguindo de Amentim, que é seu satélite, e do diabo, a quem acompanhava uma multidão de asbirros vestidos de fogo, cujas bocas vomitavam fumaça e enxofre. Ao levantar os olhos, meu pai deparou-se com aquele cortejo que o olhava com rosto colérico e raivoso, do mesmo modo que costuma olhar todas as almas que saem do corpo, particularmente aquelas que são pecadoras e que consideram como propriedade sua. Diante da visão desse espetáculo, os olhos do bom velho anuviaram-se de lágrimas. Foi neste momento em que meu pai exalou sua alma com um grande suspiro, enquanto procurava encontrar um lugar onde se esconder e salvar-se. Quando observei o suspiro de meu pai, provocado pela visão daquela força, até então desconhecida para ele, levantei-me rapidamente e expulsei o diabo e todo o seu cortejo. Eles fugiram envergonhados e confusos. Ninguém entre os presentes, nem mesmo minha própria mãe Maria, apercebeu-se da presença daqueles terríveis esquadrões que saem à caça de almas humanas. Quando a morte percebeu que eu havia expulsado e mandado embora as potestades infernais para que não pudessem espalhar armadilhas, encheu-se de pavor. Levantei-me apressadamente e dirigi esta oração a meu Pai, o Deus de toda misericórdia. Capítulo 22.
Oração de Jesus. Meu Pai misericordioso, Pai da verdade, olha o que vê e ouvido o que ouve. Escuta-me, que eu sou teu filho querido. Peço-te por meu pai José, a obra de vossas mãos, envia-me um grande corpo de anjos, juntamente com Micael, o administrador dos bens, e com Gabriel, o bom mensageiro da luz, para que acompanhe a alma de meu pai José, até que se tenha livrado do sétimo éon tenebroso, de forma que não se veja forçado a empreender estes caminhos infernais terríveis para o viajante, por estarem infestados de gênios malignos e saqueadores, e por ter de atravessar este lugar espantoso, por onde corre um rio de fogo, igual às ondas do mar. Sede, além disso, piedoso para com a alma de meu pai José, quando ela vier repousar em vossas mãos, pois é este o momento em que mais necessita da tua misericórdia. Eu vos digo, veneráveis irmãos e abençoados apóstolos, que todo homem que, chegando a discernir entre o bem e o mal, tenha consumido seu tempo seguindo a fascinação dos seus olhos, quando chegue a hora de sua morte e tenha de libertar o passo para comparecer diante do tribunal terrível e fazer sua própria defesa, ver-se-á necessitado da piedade de meu bom pai. Continuemos, porém, relatando o desenlace de meu pai, o abençoado ancião. Capítulo 23. José expira. Quando eu disse amém, Maria, minha mãe, respondeu na língua falada pelos habitantes do céu. No mesmo instante, Micael, Gabriel e anjos, em coro vindos do céu, voaram sobre o corpo de meu pai José. Em seguida, intensificaram-se os lamentos próprios da morte e soube então que havia chegado o momento desolador. Sofria meu pai dores parecidas com a de uma mulher do parto, enquanto que a febre o castigava da mesma maneira que um forte furacão ou um imenso fogo devastar um espesso bosque. A morte, cheia de medo, não ousava lançar-se sobre o corpo de meu pai para separá-los da alma, pois seu olhar havia dado comigo que estavam sentados à sua cabeceira, com as mãos sobre suas temporais. Quando me apercebi de que a morte tinha medo de entrar por minha causa, levantei-me e dirigi meus passos até o lado de fora da porta e encontrei-a só e amedrontada em atitude de espera. Eu lhe disse: ó tu que vens do meio-dia, entra rapidamente e cumpra o que ordenou-te meu pai. Porém, guarda José como a menina dos teus olhos, posto que é meu pai segundo a carne, e compartilhou a dor comigo durante os anos da minha infância. Quanto teve de fugir de um lado para o outro por causa das maquinações de Herodes, e ensinou-me como costumar fazer os pais para o proveito dos seus filhos. Então Abadão entrou, tomou a alma de meu pai José e separou-a do corpo no mesmo instante em que o sol fazia sua aparição no horizonte, num dia 26 do mês de Epep, em paz. A vida de meu pai compreendeu 111 anos. Micael e Gabriel pegaram cada qual um extremo de um pano de seda e nele depositaram a alma de meu querido pai, José, depois de tê-la beijado reverentemente. Enquanto isto, nenhum dos que rodeavam José havia percebido a sua morte, nem sequer minha mãe Maria. Eu confiei a alma do meu querido pai José a Micael e a Gabriel, para que aguardassem contra os raptores que saqueiam pelo caminho, e encarreguei os espíritos incorpóreos de continuarem cantando canções, até que finalmente depositaram-no junto a meu pai no céu. Capítulo 24. Luto na casa de José. Inclinei-me sobre o corpo inerte de meu pai. Cerei-me seus olhos, fechei sua boca, levantei-me para contemplá-lo. Depois disse à Virgem: ó Maria, minha mãe, onde estão os objetos de artesanatos feitos por ele desde sua infância até hoje? Neste momento, todos eles passaram como se ele não tivesse sequer vindo a este mundo. Quando seus filhos e filhas ouviram-me dizer isto, a Maria, minha mãe virginal, perguntaram-me com vozes fortes e lamento:
Será que nosso pai morreu sem que nós nos apercebemos? Eu lhes disse: efetivamente morreu, mas sua morte não é morte, porém vida eterna. Grandes coisas esperam nosso querido pai José. Desde o momento em que sua alma saiu do seu corpo, desapareceu para ele toda espécie de dor. Ele se pôs a caminho do reino eterno, deixou atrás de si o peso da carne, com todo este mundo de dor e de preocupações, e foi para o lugar de repouso que tem meu Pai, nesses céus que nunca serão destruídos. Ao dizer a meus irmãos que nosso pai José, o abençoado ancião, havia finalmente morrido, eles se levantaram, rasgaram suas vestes e o choraram durante um longo tempo. Capítulo 25. Luto em Nazaré. Quando os habitantes de Nazaré e de toda a Galiléia inteiraram-se da triste nova, acudiram em massa ao lugar onde nos encontrávamos de acordo com a lei dos judeus. Passaram todo o dia dando sinais de luto, até que chegou a 9ª hora. Despedi então todos, derramei água sobre o corpo de meu pai José, ungindo-o com bálsamo, e dirigi ao meu pai amado, que está nos céus, uma oração celestial, que havia escrito com meus próprios dedos, antes de encarnar-me nas entranhas da Virgem Maria. Ao dizer amém, veio uma multidão de anjos. Mandei que 2 deles estendessem um manto para depositar nele o corpo de meu pai José, para que o amortalhassem. Capítulo 26. Bênção de Jesus. Pus minhas mãos sobre o seu corpo e disse: não serás vítimas de fetidez da morte, que teus ouvidos não sofram corrupção, que não emane podridão de teu corpo, e que não se perca na terra a tua mortalha, nem a tua carne, mas que fiquem intactas, aderidas ao teu corpo até o dia do convite dos 2000 anos, que não envelheçam, querido Pai, esses cabelos que tantas vezes acariciei com minhas mãos, e que a boa sorte esteja contigo. Aquele que se preocupar em levar uma oferenda ao teu santuário no dia de tua comemoração, eu os abençoarei com o fluxo de dons celestiais. Assim mesmo, a todo aquele que der pão a um pobre em teu nome, não permitirei que se veja agoniado pela necessidade de quaisquer bens deste mundo durante todos os dias de sua vida. Conceder-te-ei que possas convidar ao banquete dos 1000 anos a todos aqueles que no dia de tua comemoração ponham um copo de vinho na mão de um forasteiro, de uma viúva ou de uma órfã. E de dar-te presente enquanto vivam neste mundo a todos os que se dedicam a escrever o livro da tua saída deste mundo e conseguiram todas as palavras que hoje saíram da minha boca. Quando abandonarem este mundo, farei com que desapareçam o livro no qual estão escritos seus pecados e que não sofram nenhum tormento, além da inevitável morte e do rio de fogo que está diante do meu Pai, para purificar toda espécie de almas. Se acontecer que um pobre, não podendo fazer nada do que foi dito, ponha o nome de José em um de seus filhos, em tua honra, farei com que naquela casa não entre a fome nem a peste, pois o teu nome habita ali de verdade. Capítulo 27. A caminho do túmulo. Os anciãos das cidades apresentaram-se na casa enlutada, acompanhando daqueles que procediam ao sepultamento à maneira judia. Encontraram o cadáver já preparado para o enterro. A mortalha se havia aderido fortemente ao seu corpo, como se houvesse atado com grandes grampos de ferro, e não puderam encontrar sua abertura quando revolveram o cadáver. Em seguida, passou-se a conduzir o morto até seu túmulo. Quando chegaram até ele e estavam já preparados para abrir sua entrada e colocá-lo junto aos restos de seu pai, veio-me à mente a lembrança do dia em que me levou até o Egito e das grandes preocupações que assumiu por mim. Não pude deixar de atirar-me sobre o seu corpo e chorar por um longo tempo, dizendo. Capítulo 28. Exclamações de Jesus. Ó morte, de quantas lágrimas e lamento és causa. Esse poder, porém, vem daquele que tem sobre o seu domínio todo o universo. Por isso,
Tal reprovação não vai tanto contra a morte, senão contra Adão e Eva. A morte não atua nunca sem uma prévia ordem de meu Pai. Existem aqueles que viveram mais de 900 anos e outros ainda muito mais tempo. Entretanto, nenhum deles disse: eu vi a morte, ou a morte vinha de tempos em tempos atormentar-me. Senão que ela traz uma só vez a dor, e ainda assim é meu bom Pai que a envia. Quando vem em busca do homem, ela sabe qual tal resolução provém do céu. Se a sentença vem carregada de raiva, a morte também se manifesta colérica para cumprir sua incumbência, pegando a alma do homem e entregando ao seu Senhor. A morte não tem atribuições para tirar o homem ao inferno, nem para introduzi-lo no reino celestial. A morte cumpre de fato a missão de Deus, ao contrário de Adão, que ao não submeter-se à vontade divina, cometeu uma transgressão. Ele irritou meu Pai contra si, por haver preferido dar ouvidos à sua mulher antes de obedecer à sua missão. Assim, todo ser vivo ficou implacavelmente condenado à morte. Se Adão não houvesse sido desobediente, meu Pai não teria castigado com essa terrível sina. O que impede agora que eu faça uma oração ao meu bom Pai, para que envie um grande carro luminoso para levar José, a fim de que não prove das amarguras da morte e que o transporte ao lugar de repouso, na mesma carne que trouxeste ao mundo, para que ali viva com seus anjos incorpóreos. A transgressão de Adão foi a causa de sobreviverem esses grandes males sobre a humanidade, juntamente com o irremediável da morte. Embora eu mesmo carregue também estas carnes concebidas da dor, devo provar com ela da morte, para que possa apiedar-me das criaturas que formei. Capítulo 29. O enterro. Enquanto dizia estas coisas, abraçado ao corpo de meu pai José e chorando sobre ele, abriram a entrada do sepulcro e depositaram um cadáver junto ao de seu pai Jacó. Sua vida foi de 111 anos, sem que ao fim de tanto tempo um só dente tivesse estragado em sua boca, ou sem que seus olhos se tornassem fracos, senão que todo o seu aspecto assemelhava-se a de um afetuoso menino. Nunca esteve doente, senão que trabalhou continuamente em seu ofício de carpinteiro até o dia que sobreveio a doença que havia de levá-lo ao sepulcro. Capítulo 30. Contestação dos apóstolos. Quando nós, os apóstolos, ouvimos tais coisas dos lábios de nosso Salvador, pusemos-nos em pé, cheios de prazer, e passamos a adorar suas mãos e seus pés, dizendo com êxtase da alegria: damos-te graça, nosso Senhor e Salvador, por te haveres dignado a apresentar-nos com essas palavras saídas de teus lábios. Mas não deixemos de admirar, ó bom Salvador, pois não entendemos como, havendo concedido a imortalidade a Elias e a Enoque, já que estão desfrutando dos bens da mesma carne com que nasceram, sem que tenham sido vitimadas da corrupção, e agora, tratando-se do bendito ancião José, o carpinteiro, a quem concedeste o grande honra de chamá-lo teu Pai, e de obedecê-lo em todas as coisas, a nós mesmos nos encarregasse, quando fostes revestido da mesma força, recebereis a voz de meu Pai, isto é, o Espírito Paraclito, e sereis enviados para pregar o Evangelho, e pregai também ao querido Pai José. E ainda, consignai estas palavras de vida no testamento de sua partida deste mundo, e leem as palavras deste testamento nos dias solenes e festivos, e que não tive aprendido a ler corretamente, não deve ler este testamento, e nos dias festivos, finalmente, quem suprimiu adicionar algo a estas palavras, de maneira a fazer-me embusteiro, será réu da minha vingança. Adivinhamos-nos, repetimos-nos, aquele que, havendo chamado teu Pai segundo a carne, desde o dia em que nascestes em Belém, não lhe tenhas concedido a imortalidade para viver eternamente. Capítulo 31. Resposta de Jesus. Nosso Salvador respondeu dizendo-nos: a sentença pronunciada por meu Pai contra Adão não deixará de ser cumprida, já que este não foi obediente aos mandamentos. Quando meu Pai destinar alguém a ser justo, este vem a ser imediatamente ao seu eleito. Se um homem ofende a Deus por amar as obras do demônio, acaso ignora que um dia virá a cair em suas mãos, se seguir impertinente mesmo,
se lhe concederem longos dias de vida? Se ao contrário, alguém viver muito tempo fazendo sempre boas obras, serão exatamente elas que o farão velho. Quando Deus vê que alguém segue o caminho da perdição, costuma conceder-lhe um curto prazo de vida e o faz desaparecer na metade dos seus dias. Quanto aos demais, hão de ter o exato cumprimento das profecias ditas por meu Pai acerca da humanidade de todas as coisas, hão de suceder de acordo com elas. Haveis citado o caso de Enoque e Elias. Eles, dizeis, continuam vivendo e conservar a carne que trouxeram a este mundo. Porque então, em se tratando de meu Pai, não lhe permite conservar seu corpo? Então eu digo que mesmo que houvesse chegado a ter mais de 10.000 anos, sempre incorrerei na mesma necessidade de morrer. Mas ainda que eu asseguro que sempre que Enoque e Elias pensam na morte, desejariam já havê-la sofrido, a verem-se assim, livres da necessidade que lhe é imposta, já que deveram morrer no dia da turbação, de medo, de gritos, de perdição e de aflição, pois haveis de saber que o anticristo há de matar estes homens e de derramar seu sangue na terra como água de um copo por causa das incriminações que lhe imputaram quando os acusarem. Capítulo 32. Epílogo. Nós respondemos dizendo: Nosso Senhor e Deus, quem são esses dois homens dos quais dissestes que o filho da perdição matará por um copo de água? Jesus, nosso Salvador e nossa vida, respondeu: Enoque e Elias. Ao ouvir estas palavras da boca de nosso Salvador, se nos encheu o coração de prazer e de alegria. Por isso lhe rendemos homenagem e graças, como nosso Senhor, nosso Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, por meio de quem vão para o Pai toda a honra e toda a glória, seja juntamente com Ele, com o Espírito Santo, vivificando agora por todo o tempo e pela eternidade das eternidades. Epepe era um mês copta que dia 25 de julho a 24 de julho, assim sendo a data citada correspondente ao 20 de julho. Salomé foi a parteira que acompanhou a Sagrada Família ao Egito. Para maiores detalhes, leia o Proto-Evangelho de Tiago. A história de José, o carpinteiro. Quando nosso Salvador contou a vida de José, o carpinteiro, a nós, os apóstolos, reunidos no Monte das Oliveiras, nós escrevemos suas palavras e depois guardamos-los na biblioteca de Jerusalém. Além disso, deixamos